Boa noite, igreja. Paz do Senhor. O tema da mensagem de hoje, a alegria estar aqui falando mais uma vez na minha igreja, é os últimos dias. Hoje é um dia decisivo para a história do nosso país e também um dia que pode ser decisivo para a história de nossas vidas. E querendo ou não, já estamos vivendo os últimos dias. Então, abra comigo a Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Vamos ler esses versículos e vamos falar um pouquinho sobre eles. Amém? Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Amém? Esse texto dado para Timóteo, escrito por Paulo, é considerado um dos últimos escritos de Paulo. Paulo, ele está praticamente, cronologicamente, escrevendo a sua última carta. E Timóteo, novo, alguém que estava chamado para fazer a obra de Deus, Paulo dá um alerta sobre os últimos dias. Esse texto parece ser de hoje, mas ele tem mais de 2.000 anos, quase 2.000 anos. É um texto dado às pessoas daquele tempo que também se aplica a esse tempo. Nós precisamos entender que os últimos dias acontecerão coisas sociais com os comportamentos das pessoas, acontecerá coisas físicas, como a Bíblia provém, terremotos, várias situações físicas, e também acontecerão coisas espirituais. Nós precisamos entender que nos últimos dias vai ter a parte ruim, que isso é um fato, mas não se esqueça também que tem uma promessa boa. A gente não pode esquecer que Paulo fala o seguinte, lá no capítulo 5 ele fala a primeira coisa, foge. É o primeiro verbo no imperativo que tem. Ele dá uma ordem. Todo esse tipo de homem, que é categorizado em 3 tipos, aqueles que amam a si. Quem ama a si é considerado como uma pessoa egoísta. Uma pessoa que coloca os seus desejos acima de qualquer coisa. Nos últimos dias, as pessoas vão começar o quê? Amar os seus prazeres, amar os seus desejos, se tornarão o quê? Egoístas. O ego dominará as pessoas. O ego virá sobre as pessoas e colocará nessas pessoas uma situação horrível. Jesus também, ele alerta sobre esses dias. Paulo, ele falou um texto baseado naquilo que Jesus falou lá em Mateus 24. E os discípulos perguntaram para Jesus, o que acontecerá nos últimos dias? Jesus falou o seguinte, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Muitos virão no meu nome dizendo, eu sou capaz de se salvar. Muitos virão no meu nome dizendo que a graça está sobre mim. Mas são os falsos profetas. Jesus respondeu o seguinte, cuidado, para que você o quê? Não se engane. A nossa igreja precisa ter cuidado com as pessoas com que se fala em nome de Jesus e não é testificado na palavra de Deus. Tudo aquilo que eu falar que não for testificado na palavra de Deus, não é. Porque Jesus até fala o seguinte, mesmo que os anjos preguem um evangelho diferente da palavra de Deus, você não pode acreditar. Vocês ouvirão rumores de guerra, muitas coisas serão nação contra nação, pai contra filho, haverá fomes, terremotos. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, e devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Olha interessante, Jesus fala aqui, a maldade aumenta, o amor esfria. Devido ao aumento da maldade, esfria o amor. Mas aquele que perseverar será salvo. Jesus também dá uma esperança. Aí você fala, igreja,
O que nós podemos fazer com isso? O amor está se esfriando, mas não significa que nós devemos aceitar que as pessoas pratiquem essa maldade. A Bíblia não fala que esse amor que se esfriou não pode ser reacendido, não. O amor que se esfria no coração do homem, ele pode sim ser reacendido através da palavra de Deus. O amor de Deus, quando entra no coração, ele reacende qualquer situação. Não importa o seu pecado, não importa o meu pecado. O amor é capaz de reacender o quê? Qualquer coração frio. Muitos que não conheceram ainda esse amor, que praticam mal, eles têm a oportunidade, através de nossas vidas, de conhecer o amor que reacende vidas. Nos últimos dias, os homens se amam mais do que qualquer coisa, é fato. Eles se tornarão o quê? Avarentos, amantes do quê? Do dinheiro, achando que o dinheiro é a solução para tudo, buscando o quê? Os prazeres. Paulo, quando escreve, ele fala um caminho. Quando eu tenho o ego elevado, eu começo a buscar o quê? Dinheiro. Dinheiro me leva ao quê? Poder. Poder me leva à arrogância. Arrogância me leva ao caminho da blasfêmia, desobediência, ingratidão, e eu me torno irrepreensível. Como eu corto esse caminho? Quebre o seu ego. Quebre o seu eu. Todo homem usado por Deus, ele reconhecia: Senhor, eu não sou nada diante de ti. Tudo que acontece em minha vida é por honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Tudo que acontece em mim e através de mim, nada mais é do que para glorificar o nome de Jesus. Uma igreja egoísta, uma igreja que você é o centro, que eu sou o centro, essa igreja não tem espaço para o agir de Deus. Essa igreja não tem espaço para que Deus chegue e faça algo. Quando a gente se apega nas coisas que eu tenho, que são minhas, não importa se é coisas espirituais, coisas sentimentais, mas quando eu falo, isso é meu, eu não vou abrir mão, não vou deixar Deus trabalhar, não. Jesus, ele está à porta. A Bíblia não fala que Jesus arromba a porta, não. Ele bate, ele chega à porta e pergunta: quer ceiar comigo? Quer se relacionar comigo? O interessante é a gente começar a perceber os falsos profetas, eles viriam. 2 Pedro 2:1 fala o seguinte: surgirão profetas no meio de vós. Esses introduzirão certamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que resgatou, trazendo sobre si a mesma respectiva destruição. E muitos seguirão esses caminhos. A gente tem que entender que onde o povo está seguindo não significa que Deus está ali. Aquele ditado que a voz do povo é a voz de Deus, não é. Não é a voz de Deus. A voz do povo é a voz do povo. A voz de Deus é a voz de Deus. A gente começa a aprender que o homem que está temente a Deus, ele faz o que é certo, mesmo se ninguém estiver fazendo. E ele deixa de fazer o errado, mesmo se todo mundo estiver fazendo. A doutrina de Deus, a palavra de Deus, ela tem que ser uma doutrina sã, uma doutrina imaculada. Não existe brechas para eu colocar situações que estão do Evangelho. Não existe brechas para eu colocar o meu achismo. João também fala o seguinte: amados, não creia em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque falsos profetas têm saído pelo mundo. E a gente pergunta por aí, existem várias igrejas? Fato. João, através da revelação do Apocalipse dada por Deus, ele escreveu carta para 7 igrejas, que estamos estudando na escola dominical, mas muitas igrejas, mas um só evangelho. O evangelho é o mesmo para toda e qualquer igreja. Não existe outro evangelho. Lá em Gálatas 6, fala o seguinte:
Paulo falando: eu me admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que chamou pela graça de Cristo para seguir o quê? Um outro evangelho. Não existe um outro evangelho. Mas só que nós, como cristãos, nós precisamos nos posicionar. Eu preciso posicionar, você precisa se posicionar para quê? Para entender que existe uma situação. Lá em Lucas 21, 28, Jesus fala: quando começarem a acontecer todas essas coisas, esses sinais, essas situações, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Quando começar essas coisas de egoísmo, de arrogância, de inveja, de blasfêmias, primeira coisa, afaste-se dele. Paulo fala: afaste disso aí. Não se contamina com isso não. E levante a cabeça, porque maior é o que está em você do que o que está fora. Nos últimos dias, eu tenho uma palavra de esperança para os últimos dias. Por quê? O Espírito Santo de Deus, ele começou a habitar através do Pentecostes em nossas vidas. Quando Jesus morreu, o véu se rasgou. Nós tivemos acesso ao Santo dos Santos, nós podemos ter relacionamento com Deus, nós podemos ter o Espírito Santo dele habitando em nossas vidas. Então eu acredito que, como a gente canta, que vai acontecer como descrito em Joel, que Deus derramará do Espírito Santo sobre toda a terra. Mesmo com a maldade aumentando, mesmo com o amor diminuindo, existe uma promessa de que, lá em Joel 2, 28, e depois disso, derramarei do meu Espírito Santo sobre todos os povos. E depois disso, derramarei do meu Espírito Santo sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Eu profetizo que nossa igreja abrace essa promessa e que nós possamos esperar esse derramar do Pentecostes. Lá quando Pedro pegou a palavra, lá em Atos 2, ele leu esse texto. E foi esse texto a porta que abriu o derramado do Espírito Santo de Deus sobre aquele dia, o dia de Pentecostes, o reavivamento da igreja. Aquele dia Jesus começou a habitar em cada um. E as pessoas que foram tomados, eles começaram o quê? A agir com sinais. Um espírito de ousadia foi colocado naquelas pessoas. E eles começaram o quê? A agir conforme o fruto do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus, na promessa, vem, nós começamos a ter o fruto, o agir do fruto de Deus. O agir do fruto do Espírito Santo de Deus, está em Gálatas 5, ele é amor, ele é alegria, ele é paz, ele é paciência, ele é amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se a gente pegar todos esses sinais lá de Timóteo, sinais negativos, dos homens egoístas, dos homens avarentos, e a gente contrapor a Gálatas, do fruto do Espírito Santo de Deus, no lugar do ego, nós podemos substituir pelo quê? Pelo amor. Nós precisamos substituir o nosso eu pelo quê? O amor à palavra de Deus, o amor ao próximo, o amor a tudo aquilo que Deus deixou. Nós precisamos nos encher de alegria. E lá em Filipenses 4 fala sobre uma alegria que excede todo entendimento. É uma alegria que eu não vou conseguir entender porque eu estou alegre, mas eu estou alegre. E essa alegria é dada quando a gente procura tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que é louvável, tudo aquilo que tem uma relação direta com Deus. Se você quer ter paz em meio a essa situação nos últimos dias, procure buscar o Espírito Santo de Deus. Procure estar diante do Evangelho de Jesus. Quebre seu ego, quebre seu eu e coloque o quê? Senhor, a minha missão aqui nessa terra é o quê? O amor de muitos estão se esfriando e eu quero, Senhor Jesus, levar esse amor às pessoas. Nós vivemos o Evangelho com 3 coisas. Quando todo culto que acaba, todo culto que é encerrado, o pastor fala o quê? Que o amor
de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todos. Nós precisamos pegar essa bênção apostólica e não somente guardá-la no coração. Nós precisamos guardá-la no coração e compartilhar com quem está fora. Nós precisamos pegar o amor de Deus Pai. Como é que Deus amou o mundo? Deus amou o mundo entregando Jesus. Esse é o verdadeiro amor, o maior amor que existe no mundo, é o de Deus. A graça de Jesus Cristo é simplesmente falar para a pessoa que você não é capaz de se salvar, eu não sou capaz de salvar. Mas por mais que nossos pecados sejam grandes, sejam ruins, sejam imperdoáveis, existe alguém capaz de perdoar, que é Jesus Cristo. E eu nunca vou estar só, porque o próprio Jesus que veio, morreu e ressuscitou, ele deixou uma promessa, a promessa do Espírito Santo de Deus que estaria comigo até o final de todos os tempos. Que nos últimos dias nós possamos entender o seguinte: Deus, eu quero levar a bênção apostólica para onde eu for. Deus, eu quero que a igreja não seja só esse templo, que a igreja seja o compartilhamento com os meus vizinhos, com meus colegas de escola, colegas de trabalho, que eu possa levar esse amor aonde for. Que eu possa ser revestido de quê? Dos frutos do Espírito Santo de Deus. Ter uma paz independente da situação que está acontecendo lá fora. Muitos estão com medos, outros estão esperançosos, outros não sabem distinguir os sentimentos que estão tendo, mas quando a paz de Deus entra no nosso coração, simplesmente a gente perde, ou a gente não tem mais o direito de entender, porque Deus, Ele vai entender pela gente. Simplesmente eu estou em paz. A gente pode pensar o seguinte: o que é ter paz? Lembra de Jesus na tempestade? A tempestade ia, ele estava dormindo. Pedro, desesperado com a tempestade. E Jesus dormia. Mas esse Pedro, logo depois que ele foi cheio do Espírito Santo, quando ele estava na prisão, quando ele estava preso, que os guardas foram acordá-lo, a Bíblia fala o quê? Eis que ele dormia profundamente. Quando a gente tem a convicção do Espírito Santo de Deus, a paz, ela reina. A paz, ela pode reinar. E que Deus, Ele venha nos mostrar o caminho da paz, caminho do amor, da alegria, da mansidão e do domínio próprio. Quando a gente entende que o ato de Pentecostes não acabou, o derramado do Espírito Santo de Deus não acabou lá. Durante a história, temos vários e vários momentos de avivamento. E eu sei que estamos perto de viver um grande avivamento. Um avivamento que vai transformar as nossas vidas, que a gente vai sentir o Espírito Santo de Deus em todo e qualquer lugar. Eu vejo que novos profetas surgirão, pessoas com visões, com sonhos, pessoas cheias de Deus, pregando o bem, pregando o amor. Mas isso, primeira coisa que a gente tem que entender, nós já estamos vivendo os últimos dias. Nós precisamos fugir dos homens que têm esses comportamentos ruins, os homens egoístas. E nós precisamos todos os dias orar a Deus: Deus, não deixe que o meu ego sobreponha a voz do Espírito Santo em minha vida. Não deixe que meu eu, ou meu orgulho, venha falar mais alto do que a tua palavra. Deus, que meu viver possa te exaltar mais do que o meu pregar, do que o meu cantar, do que qualquer coisa que eu faço na tua palavra, Deus. Deus, que eu possa saber o seguinte, que o Evangelho, ele é algo que não está morto. E ele nunca vai morrer. O Evangelho, a boa nova, é para sempre. Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus morreu, ressuscitou e vivo está. E Ele pode e Ele quer dar vida eterna para todo mundo. E Ele nos comissionou como ministros de Deus para levar essa palavra a toda a criação. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar.
Senhor Deus, Pai amado, Pai Criador dos céus e da terra, Deus, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor derrame sobre nós o Teu Espírito, Pai. Que o Senhor possa derramar a Tua unção, o Teu poder possa operar, Deus, em nossas vidas, Senhor Jesus. Que nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Deus, coloque em nosso coração amor, bondade, Pai, paz, alegria, Senhor Jesus, longanimidade, Pai, perdão, Senhor Jesus, domínio próprio, Pai, que possamos, Senhor Jesus, ser cheios de mansidão, pregar a palavra de Deus e viver no centro do Teu querer. Deus, que nós possamos identificar os falsos profetas, que nós possamos também identificar, Deus, o falso evangelho e que nós possamos ter uma sã doutrina, ó Pai, em nossos corações, em nosso agir, no nosso viver, Deus. Abra os caminhos, ó Pai, para a nossa igreja, no nome de Jesus. Amém e amém. Agradeço a oportunidade, no nome de Jesus.